Certo, primeiro passo então, drenar o óleo do motor. E que outra forma que eu posso manter ele suspenso, senão com 2 tocos de madeira aqui e um caixote. É isso aí, vamos trabalhar. Certo, então drenado o óleo, primeiro problema que nós encontramos aqui, ó, toda essa raspagem aqui dessa superfície, tá? Porque excesso de cola, tá? Então essa peneira de filtro de óleo aqui nós perdemos praticamente, porque tá inviável tirar essa junta aqui. Foi usado muita cola, né? E a tampa aqui, que é uma tampa original agora que eu tô constatando pelo peso e pela grossura da chapa, né? Vou tentar desentortar ela aqui para tentar reutilizar, tá? E ela tava plana, ó, ela estava bastante plana aqui na parte de encosto. Então com certeza passou por mãos de mecânicos inexperientes, né? E sem critério. Porque onde você usa junta, você não usa cola, em 99% das vezes, né? E aqui foi cometido esse grande erro. A carcaça está em bom estado, não era necessário fazer isso. Então vamos ter que corrigir isso aqui, como primeiro passo da nossa desmontagem. Certo, então após drenado o óleo, a primeira coisa que eu posso mexer é remover essa peça aqui, ó. Ela não é bonita? Eu acho bonita. É o nosso radiador de óleo, certo? É um dos grandes segredos do motor Volkswagen, né? 50% da capacidade de refrigeração desse motor está aqui, nessa peça, já que ele não tem água, não tem uma gota d'água, né? O que é incrível, é um conceito muito interessante. 50% da sua capacidade de refrigeração está aqui. O óleo entra e sai por ele, certo? Ele, né, fica em pé, como vocês já viram, certo? Lá no motor. Mas a parte de baixo que vocês ainda não viram é essa aqui, ó. Eu lacrei, porque logo a seguir eu vou pintar. Então você tem uma entrada e uma saída do circuito, tá? O óleo entra aqui, quente, e sai com 20 graus de queda de temperatura. Ou seja, ele sai resfriado em 20 graus para voltar para o motor e lubrificar as partes, né? Que dependem do óleo, certo? E o resto da refrigeração é feito pela circulação de ar, circulação inteligente de ar, né? A sucção, a captação de ar frio pela parte de cima e a saída de ar quente pela parte de baixo do motor, através de todas as latas de refrigeração, né? Que tem até uma ciência aeronáutica, né? Bom, por que eu estou falando aqui do radiador para vocês? Porque na verdade antes de pintá-lo, claro, que eu vou tentar recuperar essa cor original aqui, mais por um capricho, um respeito à peça, né? Não por uma preciosidade minha, mas por um respeito à peça que é original e está em perfeito estado. Mas eu lavei ele, eu dei uns 5 banhos de gasolina mais ou menos, tá? Despejando a gasolina aqui dentro, chacoalhando, sacudindo e depois drenando, né? Essa gasolina suja. E olha o que eu consegui. Ó, isso aqui não é pó de café nem terra, tá, pessoal? Isso aqui é carbonização, tá? É a carbonização que se forma dentro do radiador de óleo, né? Ou seja, são resíduos, né, de muito tempo de trabalho, ó, tá? Isso aqui vai contribuir para que o radiador trabalhe, né, numa temperatura mais fria, certo? E em consequência vai deixar o motor em melhor funcionamento. Certo? Então vamos pintar ele. Eu mandei fazer um spray aqui vermelho chassi da Mercedes-Benz, que é a cor mais próxima que eu acredito que seja disso aqui, né? Não vai ficar aparente, mas como eu disse, em respeito à peça, a gente vai tentar manter a tonalidade original, certo? Ok, próxima etapa então, a remoção do volante do motor, certo? Onde eu estava sentindo o deslocamento, a folga do conjunto, né? Virabrequim e mancais, certo? Polia principal do motor já foi removida no primeiro vídeo. O volante, como vocês estão vendo, está aqui. O volante gerador de força, né? De inércia, transmissor da potência do carro, está aqui. Para retirá-lo, na verdade, a gente precisa desse soquete 36, uma barra, né? Uma barra de força suplementar obrigatória. Por quê? Porque aqui você tem os maiores torques de aperto do carro. São mais uns 35 quilos de torque de aperto, certo? Normalmente você não consegue retirar isso aqui sozinho. Você precisa da ajuda de alguém. Então eu acabei pedindo ajuda aqui do engenheiro mecânico, meu irmão, que me ajudou. Ele fez a força enquanto eu subi no bloco do motor aqui para travar o conjunto, certo? Então nós já quebramos o torque aqui de aperto. Então eu vou tirar aqui essa porca para vocês verem aqui o que sai daqui. Então aqui nós temos
esse chamado parafuso oco, não é mesmo? Parafuso oco do volante do motor. Ele é original ainda, né? Porque é uma peça que dificilmente desgasta. O que acontece é você encontrar muito ela machucada, danificada aqui, porque quando as pessoas não dispõem das ferramentas corretas, elas usam talhadeira, tiram na base do impacto, que não é correto, né? Então aqui eu já tirei, certo? Ó, é um parafuso rolamentado, porque esse espaço oco aqui é preenchido pelo eixo piloto da transmissão. E agora aqui o volante do motor. Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão aqui. Não consigo. Então eu vou pedir licença para os comerciais e volto em seguida, ok? Ok, com as duas mãos eu consegui. Então o volante já foi retirado, certo? Vocês notam aqui furos, né, de balanceamento de fábrica. Inclusive uma marca de tinta verde aqui de controle, significando que essa peça está ok. A Volkswagen na fábrica tinha esses controles, né? Cada setor responsável aqui pela montagem de alguma parte do carro ia confirmando se o seu trabalho estava ok. Então aqui você tem, além de um furo de balanceamento, para essa peça girar com total uniformidade, você tem o controle de aprovação, que então é esse resto de tinta verde, né? Superfície de contato da embreagem, certo? No caso o motor 1600 é um platô 200 milímetros de diâmetro, tá? Que é o mesmo da Kombi, né? Então tá aqui o volante, então já removido, né? Cremalheira. Aqui tá a parte de trás dele, né? Sujo, como era de se esperar, porém não muito, né? Um indício aqui de vazamento de óleo do motor, né? Através desse escorrido, né? Você vê tudo isso aqui. E aqui, ó, olhem que interessante, né? Um retentor ainda original Volkswagen. Claro que ele não é original do carro, né? Não é original de fábrica, mas com certeza isso indica que esse serviço foi feito em uma concessionária ou alguém que ainda conseguiu acesso a uma peça original de fábrica, né? Então aqui 4 pinos de fixação, essa é a ponta final do virabrequim, e lá dentro a superfície mais espelhada são os 3 discos, né? Ou arruelas de espaçamento, tá? Cada uma de 0,30 milímetros, né? Na verdade 0,28, mas arredondando 0,30, né? Para dar o espaço correto. Pode ser que as 3 aqui estejam muito gastas, tá? Eu posso tentar compensar com 3 novas, para ver se eu diminuo o jogo aqui, né? Posso também fazer uma combinação de 2 usadas com uma nova, enfim, né? Ou até 4, eventualmente, se eu tiver uma muito mais gasta, né? Uma quarta peça muito mais gasta. Eu só não posso travar isso aqui depois do aperto, né? O volante aqui, essa parte do volante, ela tem que girar livremente, mesmo depois de eu acertar a folga aqui, né? Então eu vou remover esse retentor. Eu no momento estou sem um, mas vou providenciar um novo. E aqui vocês notam o selo metálico ainda, né, do comando de válvulas aqui, a porção final do comando de válvulas. Um pouquinho de sujeira aqui na parte da carcaça, né, o que é normal, mas não muito, né? E eu acredito que isso aqui está indicando ainda que é um motor que parece que não foi aberto, é o que eu espero, né? Depois disso aqui eu ainda tenho cabeçotes e outras coisas, certo? Três discos. Então, em princípio, está correto. Vamos aproveitar também e ver como é que está essa bomba de óleo aqui. Eu sei que é uma bomba original, pelo símbolo aqui, né? Tampa, pelo menos. E o corpo fino, engrenagem 21 milímetros. Já tirei as porcas, né? Olha lá, ó. Ó, tem desgaste, né? Marcas de encosto das engrenagens. Bastante carbonização aqui, né? No corpo dela. As engrenagens aparentemente estão boas, né? Mas é isso, uma bomba de óleo original e com bastante tempo de trabalho aí nas suas costas. Certo, pessoal. Então vocês acompanharam até aqui a saga da nossa Brasília 73, né? Vocês viram o início aí de tudo que foi feito no motor, né? Desde a análise inicial, análise prévia, né? Toda a explanação sobre a parte de originalidade desse motor, né? Alguns detalhes específicos, a lavagem, a desmontagem dele, né? Várias coisas, né? Pintura de latas e tudo mais, né?
Mas assim, tudo isso que a gente fez, infelizmente não vai dar certo, porque como vocês viram, ele tá com uma folga, né, aqui no último mancal mesmo, né? Ou seja, todo aquele deslocamento, aquele jogo do conjunto ali do virabrequim com o volante, infelizmente era mesmo a famosa folga do último mancal aqui, né? O mancal aqui do volante, do motor. Normal ele se desgastar, é uma bronzina que vai encaixada na carcaça, e como eu comentei no vídeo anterior, as repetidas quantidades de vezes que você pressiona no pedal de embreagem vai adicionando pressão ali, né? E vai criando um desgaste. Na realidade isso acontece em todos os carros de transmissão manual, né? Porque a embreagem exerce aquela pressão ali, né? Só que alguns carros, devido a outras características de engenharia, vão apresentar esse desgaste com uma quilometragem maior, né? Com muito mais tempo, né? O motor Volkswagen, por ser feito de uma liga leve, né? Ele acaba sofrendo esse desgaste relativamente cedo, né? Confesso para vocês que eu não estava preparado, né? Psicologicamente, nem financeiramente também, para nesse momento eu já ter que estar pensando em abrir esse motor, né? Mas assim, eu acho que é uma coisa responsável, né? É uma atitude responsável, né, da minha parte fazer isso agora, porque assim, como eu coloquei no meu Facebook, né, a fotinho lá do prognóstico do motor, né, se tá bom ou não tá bom, vamos dizer assim, esse momento agora, a partir de agora, que vai me dizer, né? Pode ser que eu consiga aproveitar muita coisa desse motor ainda, pode ser que ele seja standard, como eu falei, né? Todo o miolo dele seja standard, ou seja, ainda esteja com medidas de fábrica, né? Então ele vai ter ainda várias outras sobremedidas, né, para poder ser operado, retificado ao longo da vida, né? E isso é bom. Isso também pode determinar até quais componentes, né, tirando os que estão desgastados, eu posso aproveitar nesse motor, certo? Então agora é isso, né? Agora então eu vou ter que continuar com a desmontagem desse motor, abrir ele totalmente, abrir o bloco e procurar uma retífica de confiança que faça as adequações nas partes desgastadas para que eu possa comprar novas peças e tornar esse, né, trazer esse motor de novo a uma nova vida, né, um novo ciclo de vida, né? Então é isso, né? Por que também é bom fazer isso nesse momento, né? Nesse momento da vida, esse momento da história, porque nós ainda temos fornecimento de peças por parte da indústria fornecedora de autopeças, né? Peças de consumo, peças de reposição com uma certa precisão de engenharia, de manufatura, né? Que, se bem aplicadas, vão dar pra gente uma vida bastante longa nesse motor, né? E é o que eu espero, né? Um motor desse aqui, originalmente na época, inclusive essa é uma pergunta que um amigo meu fez, né? Ali Facro, meu amigo lá do Bahrein, que tem a única Brasília daquele país, tá? Saudações para você, Ali. Ele me fez essa pergunta: quanto rodava um motor Volkswagen originalmente, né? Nos tempos originais, nos tempos antigos, né? Saído de uma concessionária zero, né? Então, na média, aproximadamente 100 mil quilômetros, né? Esse era o primeiro ciclo de vida desses motores naquela época. Mas naquela época você tinha óleos de baixa qualidade, né? Uma cultura talvez não de tanta manutenção preventiva e mais corretiva, ou seja, só era feita alguma intervenção no motor quando de fato aparecia um problema, né? E vamos dizer assim, esses motores, né, muitos perderam a sua primeira vida útil, né? E outros tiveram uma sobrevida, apesar de não terem sido abertos ou de terem intervenções pontuais. Por quê? Porque ao longo das décadas os óleos foram se aprimorando, os óleos de motor foram se aprimorando, surgiram óleos semissintéticos, óleos sintéticos, os pacotes de aditivo para os próprios óleos minerais melhoraram muito, né? A classificação da API ela está bastante elevada hoje, né? Nós estamos no SN, né? Quando esses motores aqui estavam em voga ainda, né? Eram 0 km na década de 60, você estava na transição do SD para o SE, né? Então, ou seja, muita coisa evoluiu, né? Nesses últimos 40 ou 50 anos, né? Então é isso, pessoal. Infelizmente eu não queria, porque o motor até que ficou muito bom, eu não queria ter que abri-lo nesse momento. O motor até que ficou muito bom, né, da lavagem e todo o trato que eu fiz as peças periféricas, né, daria para ficar um motor com uma aparência maravilhosa, até com uma aparência natural de desgaste de um motor antigo. Porém, como existe essa questão técnica, esse desgaste natural aqui, toda a máquina está sujeita, eu não posso prolongar esse sofrimento, né, entre aspas, porque isso pode vir a danificar esse motor, então eu posso perder. E como eu tenho uma carcaça original, como vocês já viram, original de nascimento do carro,
Então eu acho que é minha obrigação, minha responsabilidade tentar agora da melhor maneira possível, com os recursos que eu tiver, com a ajuda que eu tiver e com, né, com os valores que eu puder empregar, fazer o melhor possível nesse motor, tá bom? Infelizmente vai adiar um pouco o término do nosso projeto, mas para quem está gostando de assistir os vídeos, eu agradeço muito aí a cada dia as pessoas que vêm assinando esse novo canal, né? É mais conteúdo para vocês, certo? Tá? Eu não tenho o pleno conhecimento, mas tudo aquilo que eu já aprendi ou que eu estou aprendendo e estou sentindo prazer, satisfação em passar, vai acontecer através, né, dos próximos vídeos, tá certo? Então é isso, pessoal, eu acho que 2020 a gente vai parar por aqui, o motor vai ficar aqui, eu vou dar continuidade em vídeos futuros à desmontagem dele e vamos ver o que vai acontecer, tá joia? E no mais eu só tenho a agradecer, tá, a grande adesão de vocês aí ao meu canal, todos aqueles meus amigos e amigas que já me acompanhavam há muito tempo, me incentivavam e continuam me acompanhando aqui. Agradeço imensamente de coração, tá? E também aos novos amigos ou às novas pessoas que estão interessadas aqui no meu canal e estão assistindo. Isso para mim é um fator motivador. Eu agradeço imensamente. Tá joia, pessoal? É isso. O motor não deu boa, mas nós vamos fazer ele ficar bom. Tá joia? Um grande abraço e que o ano de 2021 seja maravilhoso. E que se Deus quiser, e eu acho que Ele há de querer, a humanidade vai superar todo esse período terrível que nós acabamos de passar. Tá bom? Bola pra frente, paz, amor no coração e tamo junto. Um abraço.